Bom, sejam bem-vindos à nossa live, ao nosso culto online. É sempre bom estar aqui com vocês. Nós vamos falar sobre a marca da besta. Esse é um assunto que, em lugar das pessoas terem certezas, elas têm dúvidas. Até mesmo a maioria dos pastores que pregam sobre esse assunto também tem muitas dúvidas. E tem muitos que se recusam a falar desse assunto porque não o entendem. Mas como que alguém consegue interpretar a Bíblia? De onde vem a sabedoria para interpretar o que está escrito na Bíblia? Bom, a sabedoria, ela vem do próprio Deus. Mas quando eu digo do próprio Deus, ou do Espírito Santo, não significa que vai descer uma energia sobre a sua mente, que vai trazer uma revelação e você vai ter a compreensão. A compreensão, ela vem de uma busca. A busca pela verdade. E se tem algo que eu aprendi nesses 30 anos de ministério, pregação do Evangelho, e agora, em maio, serão 31 anos de pregação, eu aprendi que a Bíblia explica a própria Bíblia. Presta atenção nisso. A Bíblia explica a própria Bíblia. Não adianta buscar através de misticismos, de profecias. Tem gente que fala assim, porque Deus é Deus de mistérios, Deus de mistérios. Outra vez eu ouvi uma pessoa no celular falando Deus de mistério, porque o Senhor é de mistério. Não, Deus não é Deus de mistérios. Ele é Deus de revelação. Deus, ele não oculta nada dos seus filhos. Tanto que o Senhor Jesus fez questão de revelar a verdade aos simples, aos humildes. Houve mistério com relação aos orgulhosos, porque a pessoa orgulhosa, soberba, ela não consegue entender a simplicidade da palavra de Deus. Então, a gente vai ler aqui Apocalipse, capítulo 13, se você quiser, abre aí. Apocalipse, capítulo 13. A interpretação, gente, é muito simples, é muito fácil, e você vai dizer assim, por que é tão fácil e as pessoas complicam tanto? Apocalipse, capítulo 13. Anterior ao que a gente vai ler, explica sobre alguns poderes que já existem sobre a Terra. Esses poderes, eles já existem, eles já estão na Terra. A gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Olha o que diz aqui. Versículo 16. Versículo 16. 13, Apocalipse 13, versículo 16. Bom dia para todo mundo que está entrando aí, se conectando com a gente. E diz assim, a todos, pequenos e grandes, não de tamanho, né? Pequenos e grandes com relação não à estatura, mas com relação ao que possuem, ao que têm, o seu status na sociedade. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, quer dizer, na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então aqui, o apóstolo João, ele está revelando
Lembre-se que o livro do Apocalipse significa revelação. Não significa fim do mundo, tragédia, desastre. Significa revelação. Então aqui, João, ele teve uma visão do futuro. E ele viu um poder humano, que comandou a sociedade, estava comandando nessa visão a humanidade. E esse poder colocou uma marca na mão ou na testa das pessoas. E nesse tempo futuro, não importando quem seja a pessoa, nem a nacionalidade, nem se ela é rica, se ela é pobre, ou o viés político dela, todas elas que não tivessem ou que não tiverem essa marca, não poderão comprar nem vender. Quer dizer, essas pessoas, elas vão ser impedidas de trabalhar. Elas não vão poder comprar comida, remédios. Essas pessoas serão excluídas da sociedade. Aqueles que não tiverem essa marca serão excluídos do mundo, tratados como excluídos. Não vão ter acesso a hospitais, não vão ter acesso a tratamentos. Se tiverem filhos, seus filhos não terão acesso a tratamentos por não terem esta marca na mão direita ou na fronte. E aí ele continua. Aqui está, versículo 18, aqui está a sabedoria. Então, para você interpretar, você precisa da sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Pois é número de homem. Pois é número de homem. Aqui na minha diz de ser humano. De ser humano, Eu quero dizer assim, porque é número de homem, quer dizer, de ser humano. Ora, esse número é 666. 666. Por que número de homem? Quando você vai no livro de Gênesis, capítulo 1, Gênesis, capítulo 1, diz o seguinte. Vamos lá. Gênesis, capítulo 1, versículo 24 em diante. Vou ler alguns versículos aqui, tá bom? Mas vamos lá. Disse também Deus: produza a terra seres viventes. Capítulo 1, versículo 24 em diante. Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos segundo a sua espécie. Todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Você vê que Deus não falou, farei o homem à minha imagem? Ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Então aqui Deus não estava sozinho na criação. Ele não estava sozinho na criação. Então quem estava com ele? Bom, estava com ele o Espírito Santo, que pairava sobre as águas. Não se esqueça disso, que lá no princípio diz, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o Espírito de Deus já se fazia presente ali naquele lugar. Então, vamos lá, Deus não estava sozinho na criação. E também,
no livro de João, fala sobre Jesus. João capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio. Gênesis é o princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quem estava com Deus quando ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança? O Espírito Santo e Jesus. Então ali estava a Trindade, Santíssima Trindade na criação, ok? Então essa ideia de que Jesus só passou a existir depois de ter nascido da Virgem Maria, e que traz aquela ideia mariana de que Maria é mais importante que Jesus, a mãe de Jesus. Jesus já existia antes de Maria, bem antes de Maria. Ele só se manifestou ao ser humano através dela. Deus usou Maria porque ela permitiu. Então vamos continuar aqui. E aí Deus disse: façamos o homem à nossa imagem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Acompanhando até aqui? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. E todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será dada para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, por que o número 6 é o número de homem? Porque o homem foi criado no sexto dia. Foi o sexto dia da criação. Ai, que interessante. Ok? Então, por isso é que aqui em Apocalipse ele fala é número de homem. Muitas pessoas elas têm conjecturado sobre isso, dizendo que a besta será a inteligência artificial. Sim. Não é? A internet. A internet. O celular, estão falando do celular. Que a besta é o celular, que a besta é a internet, que a marca da besta. Teve até um cara falando, as pessoas dão muito ouvido para esse tipo de pessoas. Sabe, que interpreta fora da Bíblia. Interpreta fora da Bíblia, fica fazendo cálculo, interpretando fora da Bíblia. Ele é até muito conhecido na rede social. E aí, é até um senhor. E ele disse que, para as pessoas, né, que a marca da besta é o www da internet. Então, estamos todo mundo lascado, porque até o site da igreja... Pois é, o site da igreja, então, é o site da besta, porque é www.igrejarealoficial.com. Oh, meu Deus. É verdade. Então, aí o cara vem com essas besteiras, mas o pior é as pessoas acreditarem nisso. As pessoas acreditam, as pessoas dão ouvido, dão atenção. Elas têm preguiça de buscar o conhecimento. E isso que eu estou trazendo para você, esse entendimento, é para que você possa tirar dúvidas de outras pessoas. Você tira suas dúvidas e tira a dúvida de outras pessoas, tá? Então, não é um www, não é
666, o número em si, 666, não é o código de barras. Eu lembro quando eu era criança e surgiu o código de barras nas compras, né, nas comidas. Disseram que o cálculo daqueles números do código de barras dava 666. Também o chip. Aí depois veio o chip, né? O chip do cartão de crédito. Esse, coitadinho dos bichinhos, né? Os cachorrinhos já pode colocar, né? O chip neles, o chip né? para rastrear o cachorro e tal. Aí disseram, não, porque o chip é a marca da besta. E a cada tempo, as pessoas elas vão criando uma narrativa na sua cabeça para o que elas acham que é a marca da besta. Ah, não, porque esse chip é colocado na mão, é colocado na testa. Sim, mas tem gente que coloca debaixo da pele, no braço, debaixo da pele, pode colocar em qualquer parte do seu corpo. Não precisa ser na mão, na testa, o chip de rastreamento. Mas as pessoas, elas querem achar alguma coisa. E sabe o que eu penso, de verdade? Eu acho que as pessoas estão vendo muito o Exterminador do Futuro. É verdade, as pessoas estão vendo muito Arnold Schwarzenegger, filme de ficção científica, Exterminador do Futuro, né? Eu voltarei, né? O robô que volta para impedir o apocalipse, que vai ser porque a inteligência artificial se tornou autoconsciente e tal. Enfim, as pessoas elas vão criando as suas narrativas fora da Bíblia, com histórias de ficção. Tudo bem que são presunções, mas aí você passa de uma forma como se fosse, não vai ser assim, né? Às vezes a pessoa presume, a gente pode falar assim, não, eu acho, cada um pode ter sua opinião, né? Todo mundo é livre para poder pensar o que quiser, mas a gente precisa buscar, né, de alguém que sabe para saber o que é, né, o que é mais provável, né? Porque exatamente, né, a gente não sabe, mas o que é mais provável, né? Claro, e eu vou trazer para você o que a Bíblia diz. Não é uma narrativa, não é uma invenção da minha cabeça, mas o que a Bíblia diz. Então vamos lá. O Apocalipse, ele é repleto de símbolos e metáforas, ok? Então, o livro do Apocalipse, ele foi escrito em códigos. Ele foi escrito em códigos, para que apenas o destinatário dessa revelação pudesse compreender. Quer dizer que se alguém pegasse essa revelação e não fosse o destinatário, ele não compreenderia essas metáforas e não saberia como interpretá-las e não poderia usar isso daqui, ok? Então, tudo aqui foi escrito com símbolos e metáforas que os filhos de Israel tinham condições de entender. Porque essas metáforas, elas têm sentido quando você lê o Antigo Testamento. Como agora, né? A gente leu, ele falou, é número de ser humano. A marca é um número de ser humano. Então a gente já foi lá em Gênesis e mostrou para você que o número do ser humano é o número 6. Porque o ser humano foi criado no 6º dia. Só que ele indica que a marca da besta será colocada na mão ou na fronte das pessoas. Mas a Bíblia, como isso aqui é metafórico, tá? Isso aqui é uma metáfora, não é literal. Não entenda isso aqui como algo literal, e sim como algo simbólico, algo metafórico. Por que João usou o termo mão e fronte para falar sobre a marca da besta? Bom, lá no livro de Deuteronômio, você vê que a Bíblia explica a própria Bíblia, tá? Todas as referências. Todas as referências estão. É a Bíblia explicando a própria Bíblia. Então, por isso que eu falei. O destinatário desse livro do Apocalipse, dessa revelação, ele compreenderia perfeitamente. Aquele que não era o destinatário não vai entender. Então,
aquele que tem o Espírito de Deus, ele é o destinatário, ele vai entender. O que não tem o Espírito de Deus não vai compreender, vai ficar inventando um monte de coisas. Então, Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, o meu título aqui é O fim da lei é a obediência. Quando diz o fim da lei, é o fim da punição, o fim do castigo, da punição, é a obediência. Quer dizer, quando a pessoa obedece, ela não vai ser punida, não vai ser castigada, tá? Aí, o grande Deuteronômio, capítulo 6. Tá bom, tá bom. É outro título. No da pastora diz o grande mandamento, mas é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Diz assim, ó. Estes, pois, são os mandamentos e estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus. Se te ensinassem para que os cumprisses na terra em que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás estando assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Versículo 8. Por isso que eu digo que o destinatário compreenderia quando falasse de mão e de fronte. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. As atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. Não se trata de um elemento físico, ainda que os israelitas, ao longo do tempo, eles pegavam essa passagem, né? Amarás o Senhor teu Deus e tudo, em uma fita de couro e amarravam no seu braço essa fita de couro, ou até hoje, o ortodoxo, ele tem uma caixinha onde ele coloca essas palavras numa caixinha aqui na testa e amarra na testa de uma forma física. Mas isso não trouxe nenhum resultado, porque o povo de Israel se desvirtuou. Eles tinham amarrado uma fita na mão, uma caixinha na testa, mas eles não obedeciam o que a palavra de Deus dizia. Ok? Então, a marca da besta não é uma marca física, uma tatuagem. É como, por exemplo, o selo do Espírito Santo. O que é um selo do Espírito Santo? É uma marca. Uma marca. Os selados do Espírito Santo, quer dizer, os marcados pelo Espírito Santo. Uma pessoa que recebe o Espírito Santo aparece na testa? Aparece na mão? Não. Porque quando fala de mão e de testa, se refere a compromisso. A compromisso e pensamento. Quer dizer, a sua mente é voltada para aquilo, a mão é a mão do juramento, é o compromisso com aquele estatuto, o compromisso com aquele relacionamento, o compromisso, a fidelidade com aquele amor. Então, quando a pessoa é selada, é batizada, marcada pelo Espírito Santo, não existe uma marca física para que alguém diga, essa aí tem o Espírito Santo, aquela não tem. Não, a marca está no comportamento dessa pessoa. Você vai saber se uma pessoa ela é selada, ela é marcada pelo Espírito Santo, pelo seu comportamento, com relação a Deus e com relação ao seu próximo.
E o mesmo vai acontecer com relação à marca da besta. Não é uma marca física, como as pessoas ficam procurando. Isso aqui era para ele dar um entendimento. Porque o que seria colocado na mão deles? Eles tinham que se comprometer, amar com a mente, com toda a força, de todo o coração, se entregar totalmente a Deus. Então era isso, esse era o mandamento, o estatuto que eles deveriam obedecer para não serem castigados, para não serem punidos. No tempo do anticristo, no tempo da besta, vai acontecer a mesma coisa. Não sei se você percebeu, mas a sociedade, a humanidade está mudando seu comportamento. Já faz um tempo, mas agora eles estão a passos largos. A sociedade está se tornando depravada. Veja, por exemplo, mulheres que querem se tornar homens. Elas querem se tornar homens. E elas dizem, não, é o empoderamento feminino. Olha, eu entendo o empoderamento feminino, Andréia, como a mulher poder trabalhar, conquistar o seu lugar na sociedade, ter a sua própria empresa, além de ser mãe, mas ter a sua própria empresa, ser presidente, governadora, prefeita, e alcançar lugares onde só homens trabalhavam, onde só homens mandavam. Então, eu vejo o empoderamento feminino desse jeito, da mulher, ela assumir uma posição e mostrar que ela pode, que ela é inteligente, que ela é capaz, que ela vai em frente, que ela, sabe, compete dessa forma. Mas muitos homens machistas não veem assim. Mas o que eu quero dizer? As mulheres, o empoderamento na cabeça delas não é ter aquele trabalho ou ter aquela posição. Não. O empoderamento na cabeça delas é poder pegar tantos homens como os homens pegam tantas mulheres. Então, peraí, não, mas o homem, ele pega sai com um monte de mulher, quer dizer, ela quer copiar o empoderamento na cabeça de muitas mulheres, é a depravação. É a depravação, tá? Então, você vê, o homem, ele vira trans, né? Ele quer ser mulher, então ele modifica o seu corpo, ele vira trans. Uma caricatura de mulher. É uma caricatura de mulher. Mas ele não se torna mulher porque ele quer ser aquela mulher delicada, aquela mulher educada, aquela mulher... Não, ele quer ser uma mulher promíscua. Ele quer ser uma mulher promíscua. Uma mulher que se prostitui, uma mulher depravada, uma mulher promíscua. Que fica se exibindo, que fica mostrando todas as partes. Quer dizer, ela não quer... Esse homem que quer virar mulher, ele não quer ser a mulher decente. Ele quer ser a mulher depravada. Então você vê como que a sociedade ela está se tornando uma sociedade depravada. Depravada. A depravação ela está sendo exaltada. E qualquer pessoa que tem uma opinião contrária, que diz, olha, pessoal, pega leve, não é assim, tal, não, é tratado como radical, já é perseguido, ridicularizado. Então, essas pessoas depravadas, elas ridicularizam a igreja, os pastores, ridicularizam o evangelho, a Bíblia, Jesus, a palavra de Deus, através dos seus programas humorísticos, através das suas novelas, através dos seus filmes, eles tratam de ridicularizar a palavra de Deus. Então, o mundo ele está sendo preparado nessa depravação para que as pessoas, elas já estão sendo marcadas. Sem perceber, elas já estão recebendo a marca da besta. Porque a marca está no seu comportamento. Até o Papa. Até o Papa. A forma de pensar, né? O trabalho mental. Né? Sim, o trabalho mental. Até o Papa católico,
Olha, você que me vê, você que é católica, você tem que abrir os teus olhos. Um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos é não roubarás. E o próprio Papa Católico, esses dias, deu uma declaração dizendo que a ação dos ladrões pode ser algo saudável para a sociedade. O Papa dizendo que a ação de ladrões pode ser algo saudável para a sociedade. Meu Deus. Quem diria, né? O Papa Bergoglio da Igreja Católica. Olha que vergonha. Então, são essas pessoas que a humanidade está seguindo. Então, ele, para o mundo político, para a mídia, ele é a cara da igreja. Ele é a cara da igreja. Porque para a Igreja Católica, todas as outras igrejas são consideradas seitas. A única igreja para eles é a Igreja Católica. E aí o Papa vem e diz que o ladrão, que a ação do ladrão é algo saudável. Então, não, vamos proteger o ladrão. Dá a entender isso? Vamos proteger o ladrão, porque a ação do ladrão é saudável para a sociedade. Como que é saudável? Como que é saudável? O cara rouba, mata, espanca, faz o que ele quer, destrói vidas. E onde que isso é saudável para a sociedade? Mas na cabeça doente do Papa, é. Na cabeça doente dele, é. Eu não sei se ele precisa de tratamento psiquiátrico, alguma coisa, porque falar uma besteira dessa em homilias dele é uma loucura. E o pior é que depois toda a Igreja Católica segue esse maluco. Uhum. Né? Então você vê que a sociedade ela está se tornando depravada, a mentalidade dos jovens já não tem mais aquela mentalidade de namorar, conhecer, casar, respeitar. Não. A mentalidade do jovem é sair com quantas mulheres quiser, quantos homens quiser, ninguém é de ninguém. Mora junto para ver se vai dar certo. Morar junto para ver se vai dar certo, não deu certo, separa. Aí tem uma criança que nasceu, a criança vai nascer sem pai, sem mãe, sabe? E essa criança vai ser uma revoltada no futuro. E assim a humanidade vai mudando, se tornando cada vez pior. Tem um caso que mães abandonam seus filhos, tem até um caso que saiu no jornal esses dias, na internet, né? De uma criança, acho que mais ou menos entre 7, 8 anos, que a mãe abandonou, e a criança 2 anos morando sozinha. 2 anos morando sozinha? Mas é fora do Brasil, né? Mas... Indo para a escola. Aí descobriram que a criança, não sei como, ia limpinha, tudo, e descobriram, estavam informando, aí já encontraram, estavam processando a mãe, e a criança foi para adoção. Tá vendo? Aí você vê o mundo que a gente vive, e não vai melhorar, pessoal. Não vai melhorar. Então, primeiro, a mente humana, ela está sendo transformada a cada geração e se tornando cada vez mais adaptada à depravação. Poucas pessoas acham isso estranho. Poucas pessoas acham a depravação errada. A maioria das pessoas acham certo. E quando alguém quer trazer algum tipo de disciplina, essa pessoa é chamada de opressora. E discurso do ódio. Discurso de ódio. Se a gente discorda da depravação, então é discurso de ódio, é opressão, querem oprimir e tal. Esse é o mundo que a gente vive, que está sendo preparado, já em seu comportamento. As pessoas elas já estão sendo marcadas com a marca da besta. Porque a marca, ela é na mente. Por isso, na testa, né, é na mente, e na mão, quer dizer, a pessoa se compromete com aquela agenda, ela se compromete com aquele comportamento. Ela acha realmente que aquele comportamento é libertário, revolucionário, que aquele comportamento é o correto. Você vê o retrato da sociedade pelos políticos que elas elegem. Olha os políticos que as sociedades elegem. Elas elegem políticos depravados, ladrões, corruptos.
E são esses que elas elegem. Por quê? Porque eles dão propina para elas, eles compram o voto delas. Então, as pessoas são corruptas. Na sua maioria, são corruptas. E essa corrupção já chegou no âmago de muitas igrejas. Porque muitas igrejas, elas apoiam alguns políticos porque eles prometem facilidades para essas instituições. Prometem facilidades. Prometem um telhado para a igreja, prometem doar o som para a igreja. Então o pastor vai e fala para o povo votar naquele cara. Ainda que, pô, se o cara quer que as pessoas votem nele, mas ele não traz ideias, ele diz que vai dar um som, que vai consertar o telhado da igreja, então ele está comprando o voto. E o pastor está vendendo o voto da igreja. Então, esse pastor já se corrompeu, e está todo mundo se corrompendo. Estão todos recebendo a marca da besta, sem perceber. Então, vamos lá. O número 6 é o número de homem. Só que tem um ponto aqui. 6, 6, 6. É o número 6 repetido 3 vezes. O que isso significa? Bom, anterior ao que a gente leu aqui, fala sobre, a partir do versículo 12, você vai ver a referência ao dragão, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. 3 elementos. Assim como no princípio, na criação do mundo, havia 3. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eu expliquei para você, mostrando na Bíblia, que quem estava lá era Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus. 3. Ok? Também vai haver uma trindade satânica. Essa trindade satânica, que é o 666, não é inteligência artificial, não é robô, não. São 3 poderes humanos. 3 poderes humanos, ok? Então a gente sabe que vai haver o anticristo, a besta e o falso profeta, que também é outra besta. São 3 poderes. Esses 3 poderes, eles já comandam a humanidade há muitos séculos. E que 3 poderes são esses que formam o 666? É o poder político, o poder religioso e o poder econômico. São os 3 poderes que regem a humanidade. E esses 3 poderes são humanos. Humanos. Poder econômico. São poderosos, trilionários, são pouquíssimas pessoas que eles têm praticamente 90% de toda a riqueza mundial. Essas poucas pessoas têm 90% da riqueza mundial através do petróleo, através de tudo. De tudo. Eles são controladores da mídia, são controladores das mídias sociais. Então, eles são poderosos. E esses poderosos, financeiramente, eles comandam os poderosos políticos. Eles compram políticos. Então, o poder político, ele consegue organizar guerras, eles conseguem, com as suas leis, mudar a sociedade. Você vê que eles querem fazer lei aprovando o aborto, lei liberando maconha. Isso tudo é política. Tudo é política. Mas para o político trabalhar e criar suas leis depravadas, a sociedade tem que ser depravada. Então, por exemplo, se na sociedade as pessoas não ligam para a vida, elas não ligam para a vida de um bebê como hoje, que atrizes, como a Andréa estava falando ontem, que vem a público dizerem que a maternidade destruiu a sua vida. Atrizes e mulheres conhecidas dizendo a maternidade acabou com a minha vida. Imagina um filho escutando isso.
E a quantidade de moças e jovens que escutam isso, dizem, nossa, a maternidade destruiu a vida dessa mulher. Por que que vem essas declarações? Para que hajam abortos. Então, a moça fica grávida, vai abortar. É porque já fica tipo assim, eu não vou ter uma coisa que vai me destruir. Exatamente, vê como algo ruim. Ter um filho como algo ruim. Quer dizer, não é muito melhor que se falar no planejamento? Pois não, é, mas prefere o aborto. Então, quando a sociedade, por meio dessas declarações, as jovens e tal, começarem a fazer muito aborto, uma epidemia de aborto, então a lei, os políticos vão dizer, não, então é isso que a sociedade quer. Então vamos descriminalizar o aborto para que seja liberado pelo SUS, pelo sistema de saúde, para que todo mundo possa fazer o seu aborto legalmente, sem nenhum problema. Por quê? A sociedade ficou depravada, e ela foi depravada por causa do poder econômico, que controlou as mídias, e essas pessoas começam a lavar, fazer uma lavagem cerebral. O ser humano está sofrendo uma lavagem cerebral a cada geração, acreditando que o ruim é bom, sem pensar nos resultados. Ok? É isso que está acontecendo. Então aí vem o poder político e muda as leis para apoiar a depravação. Quer dizer que qualquer pessoa, quando vira lei, ninguém pode falar contra. Quando vira lei, ninguém pode falar contra. Hoje em dia já é assim, se uma pessoa fala contra alguma coisa que a corte não gosta, que o político não gosta, eles vão e cancelam a rede social da pessoa. Eles estão tirando políticos, coisa assim que nunca aconteceu, só porque a pessoa falou que não concorda com uma coisa. E eles não gostam da opinião do político, não gostam da opinião de alguém, e tiram as redes sociais, tiram os direitos da pessoa, levam a pessoa para a cadeia, porque a pessoa discordou de alguma coisa. Esse é o mundo que a gente está vivendo. É o mundo que está em preparação para o anticristo. Pessoas que foram presas, né? De uma forma e colocaram lá crimes, terrorista, né, pessoas que estavam ali, lutando pelos seus direitos, né, no dia da independência do Brasil, né, essas coisas serem taxados até hoje, né, com processos, pessoas que tiveram que se ausentar do Brasil para poder, né, não ter que sofrer porque perderam suas contas. Tem muitos casos assim. Pois é, jornalistas que tiveram que sair do Brasil, porque tiraram tudo deles, a corte tirou tudo deles. Quer dizer, onde é que está a justiça? Que lei é essa, né? Qual o direito da sociedade, o direito da pessoa? Qual a prova, né? Provas irrelevantes, né, que destroem uma pessoa. Pois é, então, são 3 poderes, tá? Então, o 666 não se refere a uma tatuagem, a um número, não, é uma metáfora, é um símbolo. São 3 poderes que controlam a humanidade. E esses 3 poderes serão depravados. Então, é um poder político, poder religioso e o poder econômico. O poder religioso é o falso profeta. É o falso profeta que vai fazer as pessoas adorarem o anticristo como se ele fosse Deus. Então as pessoas vão ter, como no Deuteronômio, ele diz que a pessoa tinha que amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. O falso profeta, ele vai levar essa humanidade a adorarem com toda a sua força, com todo o seu pensamento e se comprometerem de defender o ideal desse anticristo. Dessa personalidade, dessa pessoa, esse político cativante e que vai surgir. Então ele vai ser apoiado pelo poder econômico, quer dizer, grandes empresários, que comandam a humanidade desde muito tempo, eles vão apoiar financeiramente, com tudo que eles têm, o poder desse anticristo, e vai ter um religioso, por isso que eu falo para vocês, parem de ficar adorando pastor, parem de ficar defendendo o Papa, parem de ficar passando a mão na cabeça de pastor prostituto, pastor adúltero, pastor mentiroso, pastor sem vergonha, pastor milionário, pastor rico. Igrejas sem padrão de família, igrejas sem
padrão, digamos assim, de fidelidade. De compromisso com Deus. De comportamento, né? Isso que vocês têm que olhar, o comportamento. O lugar onde vocês vão, frequentam, não é com contra, mas o que vai acontecer? Vocês não percebem, mas aquilo vai corrompendo. Porque nós somos seres que, assim, seguimos. E aquilo que a gente vai se acostumando, não tem problema isso não é nada, Deus perdoa. E aí isso vai cauterizando a nossa mente. Isso vai levando o quê? A perda da nossa consciência com Deus e da nossa salvação. E aí a gente já está tendo a marca da besta dentro de uma igreja. Exatamente. Então as pessoas já estão sendo marcadas pela besta. Assim como também muitos estão sendo selados com o Espírito Santo. Exato. E cada um está fazendo a sua escolha. Cada um está fazendo a sua escolha. Ok? E um exemplo que eu vou te dar sobre essa marca da besta é algo que está acontecendo na China. Já faz algum tempo saíram nas notícias que o governo chinês ele está cortando planos sociais e direitos de idosos e pessoas que se declaram cristãs. E tem muitos países também, tá? Isso países não muçulmanos, para, né? países muçulmanos também, em que a pessoa ela tem que declarar a sua fé no seu documento. Então, quando a pessoa faz o documento dela, seu RG, por exemplo, ali ela tem que declarar a sua fé. Ela tem que declarar a sua fé. Então, quando um chinês se converte, né, ele declara a sua fé. Então, o que o governo chinês está fazendo? Primeiro, é um governo comunista, é um governo assistencialista, então as pessoas elas recebem planos assistenciais, igual Bolsa Família, só que em larga escala. Em larga escala. Então as pessoas recebem esses planos sociais, os velhinhos. Então, as pessoas dependem do Estado. Por isso que é ruim depender do Estado. Porque na hora que o Estado vira o malvadão, ele pode punir. Quando ele tiver toda a sociedade na sua mão, ele controla. Ele fala, se você não me obedecer, você não come. Se você não for fiel a mim, você não come. Olha como é que é prejudicial esse negócio de controlar o Estado controlar a sociedade. Então, as pessoas são controladas pelo Estado. Quando a pessoa se torna cristã, o governo chinês, ele corta os direitos dessa pessoa de receber a sua pensão, de receber a sua aposentadoria, de receber o plano social que ela recebe. A pessoa fica vulnerável, como se eles dissessem, você crê em Deus, então que Deus te dê. Porque eles querem que o Deus das pessoas seja o Estado chinês. O Estado chinês. Como muitos países fazem a mesma coisa. Já é feito isso. Não é mundialmente, mas isso vai ser feito. Mas já acontece na China e outros países muçulmanos também, onde a pessoa que se converte, ela tem que declarar no documento dela que ela se tornou cristã, tem que declarar a sua fé. E aí, o tratamento que o Estado vai ter com ela é diferente do tratamento que ela tem com os outros. É uma marca da besta. Entendeu? Aqueles que são marcados, que têm a marca da besta, vão ser tratados pelo Estado com todos os direitos. E aqueles que não aceitam a marca da besta e vão ter que declarar isso, eles vão ser excluídos da sociedade. E isso vai ser percebido no comportamento da pessoa, no comprometimento dela, no comprometimento dela com o ideal do anticristo. Então, não fique procurando código de barras, não fique procurando inteligência artificial e tal. Não, porque o celular é do diabo, porque não tem nada do diabo. Antigamente, televisão também falaram, nessa época, que era algumas igrejas era proibido, né? Que era do diabo a televisão. Pois é, não tem nada do diabo. Tudo foi criado pelo ser humano. E o ser humano foi criado por quem? Foi criado por Deus. Então não tem nada que é do diabo. Claro que a televisão ali tem informações que possam ser do diabo. Aí você seleciona, né? Exatamente. Aí você seleciona o que você vê na internet, o que você vê, por exemplo, a gente faz aqui o culto virtual. A gente usa a internet 100%.
A gente usa a internet para trabalhar. Então quer dizer que esse pastor que falou que o www é a marca da besta, então ele é a própria besta, porque ele usa a internet, o www para poder pregar por esse meio, né? Pelo www, então ele também está usando a ferramenta do diabo. Então vamos parar com essa ignorância e vamos ver o que realmente a Bíblia diz, entender o que realmente a Bíblia diz. Então 666 representam 3 pessoas, 3 personalidades, 3 poderes humanos, tá? Poder político, poder econômico, poder religioso. E é com isso que a gente tem que tomar cuidado, é com isso que a gente tem que vigiar e manter a nossa fé. Com relação a esse anticristo, você não tem que ficar se preocupando. O que você tem que se preocupar é em ser selado com o Espírito Santo. Porque no dia da volta de Jesus, aqueles que tiverem a marca do Espírito Santo serão arrebatados por ele. Serão arrebatados, serão levados por ele. E aqueles que não tiverem, o crente meio barro, meio tijolo, porque quem são os crentes que não vão ser arrebatados? O crente que não é decidido. O crente que é meio barro, meio tijolo, vai na igreja, mas também pega um pouco do mundo, sabe? Ele vai no culto, gosta de louvar, mas depois ele sai do culto, ele faz tudo que o mundo gosta. Ele gosta dos prazeres. Assim, não, mas Deus perdoa. Né? Gosta dos prazeres do mundo. Quer dizer, ele não tem a marca de Deus. Ele faz aquilo que ele quer, né? Segue a sua própria vontade, seu próprio instinto, né? Ele gosta de Deus, mas ele não tem a marca de Deus. Quem tem a marca de Deus, você vai perceber que a pessoa é comprometida, ela tem um caráter, tem uma personalidade forte. Ela diz, não, isso não vou fazer. Não vou fazer, não, obrigado. Olha, respeito você, mas eu não gosto disso. Ela tem a marca de Deus. E ao ter a marca de Deus, ela vai rejeitar. Não é porque ela vai fazer força para rejeitar, ela simplesmente não vai se sentir atraída pelas coisas do mundo. Ela vai rejeitar mesmo, vai falar, não quero. Ela tem a marca de Deus. Então não se preocupe com a marca da besta. Preocupe-se com a marca de Deus, em ser marcado pelo Espírito Santo. Que é isso que vai fazer toda a diferença no final. Ok? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Amanhã eu vou colocar esse vídeo aqui, somente a palavra, somente a mensagem, tá? Sem as orações, só a mensagem. Para você compartilhar mais enxuto com os seus amigos, com seus conhecidos e poder esclarecer as pessoas, porque hoje, infelizmente, os pastores estão ensinando muita besteira para as pessoas nas igrejas. Os pastores que não têm nenhuma formação, sabe, sobre nada a respeito de escatologia, que é o estudo do final dos tempos, não tem nada, não tem nenhum conteúdo e ficam inventando coisas. Então hoje o que eu trouxe para você, eu mostrei na Bíblia o que é a referência para você entender que não é algo físico, é algo metafórico, é algo simbólico e se refere ao comportamento e não a simplesmente uma marquinha. Ainda porque tem pessoas que no passado fizeram tatuagens com desenho de diabo. E aí depois ela conheceu Jesus. E ela está lá com essa tatuagem. Ela se entregou para Jesus, mas aquela tatuagem não tem nenhum sentido para ela. Senão ela teria que ser do diabo para sempre. Então, o fato da pessoa ter uma marca física, uma tatuagem física que ela fez no passado, não significa nada. Exatamente. Mas é a impressão na tua alma, a impressão no teu espírito, é isso que vai fazer toda a diferença. Qual é a marca que está sobre você? Qual é a marca que está sobre você? Quem te marcou? Você já foi marcado por Deus? Olha para a sua vida, olha para o seu comportamento. Busque na palavra de Deus a mudança, aquilo que você precisa mudar. E mesmo que você encontre, às vezes, você olha para dentro de si, você vê desejos, coisas que você pensa, que você gostaria de fazer. Você fala assim, nossa, mas isso não é de Deus. Então você tem que buscar essa conversão. A conversão é uma coisa que você mesmo busca nele. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou orar e Deus ele vai vir e vai tirar tudo que eu sinto, tudo que eu penso. Não.
Você já é esclarecido. Você que tem que lutar contra os seus desejos, contra as suas vontades que são erradas, que são contra Deus, que vai te levar, né, à destruição, né, que vai te afastar do caminho da fé, que vai te afastar, né, de você ter a marca do Espírito Santo na sua vida. Quero convidar você para, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, deixa a sua curtida, seu comentário, que para a gente é muito importante. Daqui a pouquinho a pastora vai ler aqui alguns comentários para a gente finalizar. Pastora, dia 17 de fevereiro vai ter um encontro, né, especial. Finalmente, né, gente? Vendo, né? Chegou um grande dia que você vai poder lá me conhecer. Você fala assim, pastor, eu só te vejo por aí. Vai lá me conhecer. E matar saudade, quem já conhece. Adquirir, quem já conhece também vir, né? Adquirir o seu livro, né? Aproveitar, pegar lá comando. Como é que vai ser, né? Então as pessoas falam assim, o meu marido pode ir? Claro, gente, toda a sua família pode ir, obviamente. Pastor, só quem vai adquirir o livro? Não. Né? Normalmente uma família, às vezes uma pessoa ou duas, né? Ou para dar de presente, né? Você pode levar mais de um se você quiser, claro. E assim, e também é uma proposta, né? Para que você possa sair, né? Tomar um café, por que não? Claro. Né? Tomar um cappuccino, comer alguma coisa gostosa, é bem gostoso ali as coisinhas, né? Então, é uma proposta, né? Porque o cristão não tem, assim, muita coisa. Onde pode ir, né? Vai aonde? Então, ali um dia que você fala assim, vamos lá na cafeteria. Vamos tomar um junto, café junto, tomar café. Né? Nós que moramos fora, né? É muito comum. Muitas vezes, quando eu morava fora na Argentina, eu parava, eu lia um livro numa cafeteria, né? Tinha esse hábito de ir em cafeteria. Não é muito comum aqui no Brasil. Mas a gente fazia isso muitas vezes, né? De uma cafeteria, tomar um café, levar um livro, né? Ler essas coisas. E tem muita gente com dúvida, mas homem pode ir, o livro de... Não, gente, homem pode ler, tá? A leitura está ótima, está inspirador, são testemunhos de fé, como vocês já sabem, minha história, né, para vocês, né, de inspiração de fé. E aí marca aí direitinho, vai ser após, né, o feriado do Carnaval, né, que já é o primeiro sábado. Dia 17 de fevereiro, de 3 às 18 horas, né? Nós vamos estar ali de 3 às 18 horas recebendo, a pastora vai receber, vai fazer as dedicatórias nos livros, vai trocar uma ideia, conversar. Conversar um pouquinho, não precisa ter pressa não, vamos dedicar, né, a cada pessoa que estiver ali, para a gente conversar um pouco. Você que fala assim, nossa, pastora, tanto que a gente não se vê, né, de repente você até está em outro ministério, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque não tem nada a ver com o ministério, né, André? Não tem nada a ver com igreja, com ministério. É uma cafeteria, inclusive, justamente de forma independente, né? Pois é, nós estamos convidando pastores, amigos, esposas de pastores, missionárias, amigas, né, para poder estar lá com a gente, conhecer o livro, porque não tem essa coisa de religião. É uma questão de amizade. Isso aqui é um livro de superação. Vai ajudar, olha, tem, André, mulheres que têm problema de autoestima, mulheres que estão sofrendo na vida sentimental, que não encontram o seu lugar no mundo, não encontram o seu propósito e acham que tudo terminou, que tudo acabou. Então, aqui, esse livro, ele traz relatos que vão mexer com tudo que você acredita, com tudo que você pensa, e vão te dar um up. E é impossível, entre 29 histórias de mulheres, que uma, né? Você não se identifica, né? Não se identifica, quer dizer, não tem como. Porque às vezes você faz uma leitura de um livro e ele é específico e você fala assim, eu li, não gostei, mas esse não tem como, gente, não tem como você não se encantar com tudo que está escrito aqui, ele vai chegar ao seu encontro, e até porque também muitas vezes as pessoas vivem problemas, passam por problemas, e ela acha que é só ela, e que aquilo que ela está vivendo é o demônio, é Satanás, e não sei o quê. E aqui você vai poder entender um pouco de tudo isso, né, as referências, tanto espiritual, psicológica e bíblica. Está tudo ali para você realmente se inspirar, embarcar nessa jornada aqui, inspiradora rumo à plenitude. E para a gente terminar, você que ama o nosso trabalho, você que concorda com o que a gente faz, sabe, você pode nos ajudar, nos incentivar a continuar fazendo o que a gente faz. Ainda que existam muitas dificuldades, até em questões financeiras, mas da mesma forma como a Igreja de Jesus era sustentada no passado por pessoas que acreditavam, então você que acredita,
no nosso estilo de pregação, na forma como a gente esclarece as coisas, se você puder, hoje mesmo, envie um donativo, uma oferta, direto na conta da igreja, fazendo um Pix. Eu estou deixando na descrição do nosso vídeo, tem a chave Pix, a agência, a conta do Banco Bradesco, da Igreja Real. Faz hoje a sua doação. Nós temos uma despesa para pagar, uma conta da prefeitura, não é uma multa, é um imposto da prefeitura, referente a 3 anos, que nós não sabíamos que tinha esse imposto, né? Então, o contador da igreja enviou para a gente, e são quase R$900. Eu até mandei no grupo da igreja, no grupo de WhatsApp da igreja, já teve pessoas que fizeram alguma doação. Então, se você quiser ajudar a gente a pagar esses quase R$900 e poder doar, né? Tem gente que tem condição de doar os R$900, como tem gente que pode doar 15, doar 20, doar 50. Pode fazer uma colaboração, né? Porque a união faz a força. A união faz a força. A gente tem até o dia 31 desse mês para poder pagar esse imposto da prefeitura, tá? Então, se você puder, de coração, sou muito grato a todos vocês por estarem aqui. Sou grato a vocês que ajudam, que colaboram. Nós oramos por vocês, porque a Bíblia diz: abençoarei os que te abençoam. Então, todos vocês que de alguma forma abençoam o nosso ministério, sejam abençoados com saúde, com paz, com prosperidade, com bênção familiar. Sejam abençoados em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe todo mundo. Obrigado por ter estado aqui com a gente. Semana que vem nós estamos de volta às 9h30 da manhã, ok? Eu tenho minha live no Instagram, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, falando sobre a interpretação dos sonhos. Se você quiser saber mais sobre isso, também tem aqui um link na descrição falando sobre isso, tá? Além da Noite se chama o meu livro. Bom, fiquem com Deus. Bom trabalho para quem ainda vai trabalhar, ainda está trabalhando. Deus abençoe essa semana. E no momento uma mulher real deu uma pausa, mas eu já vou, tá? Estou só organizando umas coisas aqui. Tá, a gente está no alvoroço aqui com a nossa vida, né, irmão? Procurando apartamento, vendo ver apartamento, gente vendo apartamento, essas coisas. Mas a gente vai se organizar e não vamos parar, não, tá? Vamos continuar. Em nome de Jesus. Beijão. Tchau, pessoal.